Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos falar um pouco de navegação no Brasil. Você deve ter ouvido por vezes dizer que, no Brasil, é muito difícil aproveitar os rios brasileiros para a navegação. Por quê? São predominantemente rios de planalto. Mas então, se nós investíssemos mais pesadamente na navegação de cabotagem, já que o país possui mais de 7.300 quilômetros de extensão litorânea. O que seria isso? A navegação realizada de porto a porto dentro do território brasileiro. Seria uma forma, por exemplo, de conseguirmos reduzir custos, dando maior eficiência e diminuindo o consumo de energia, uma vez que esse tipo de transporte tem maior capacidade de embarcar ou desembarcar mercadorias, ou seja, maior capacidade de carga. Além disso, esse tipo de infraestrutura possui uma elevada vida útil, que permite utilizar equipamentos ou veículos que têm longevidade e segurança, garantindo inclusive a segurança da própria carga, onde teríamos áreas especializadas para esse tipo de atividade, com menor emissão de poluentes estufa e ainda com a redução do número de acidentes, o que refletiria de imediato no custo final das mercadorias. Então nós temos muitos pontos positivos que permitiria o país ganhar em capacidade de concorrência e redução do custo final da mercadoria para o consumo interno. Resultado disso seria o aumento do poder aquisitivo da população para consumir mercadorias ainda mais baratas. O que é o grande problema? O elevado número de tributação, as tarifas que incidem sobre o embarque e o desembarque de mercadorias. Então isso se resume numa enorme vamos dizer assim, burocracia ou burocratização dos processos. Assim, cobra-se uma maior e mais eficiente, no termo de capacitar tecnicamente e em termos de eliminar as burocracias, a chamada papelada, para viabilizar uma modernização dessa estrutura de produção. Ou seja, é necessário uma revisão tributária que precisa ser ampla ao ponto de rever os custos sobre embarque e desembarque para viabilizar a navegação no Brasil. E ainda, ampliar a infraestrutura portuária, não apenas dos portos marítimos, mas também dos portos fluviais, garantindo assim uma melhoria da capacidade da frota de transporte de mercadorias conforme a melhoria da infraestrutura portuária. Essas são questões nevrálgicas para a economia brasileira. Para destravar, para reduzir esses obstáculos, ou usando o termo que os vestibulares têm gostado muito, a redução dos gargalos estruturais. O país precisa estimular o setor da construção naval para que eu possa ter condições de menores custos para o investir no segmento de logística. A retomada dessa indústria é extremamente importante, mas aí nós esbarramos em questões burocráticas, porque por vezes não temos empresas nacionais com capacidade técnica, know-how para isso. Então, tornaria-se necessário criar legislações que permita a construção de novos portos e até mesmo a participação do capital externo nessa dinâmica por meio de suas empresas. Assim, destacamos desburocratização das atividades de fiscalização de mercadorias e o aumento da eficiência dos serviços desenvolvidos nesse setor é fundamental para conseguirmos ter capacidade de concorrer e explorar esse enorme, esse vasto e litorâneo território brasileiro. Seja na faixa litorânea, seja nas áreas interioranas, como no exemplo temos o caso da Bacia Amazônica, que é um importante ponto de escoamento de minerais que nós temos no Brasil. Ou ainda para atender a infraestrutura dos chamados corredores de exportações, que são dotados de uma infraestrutura para o comércio, armazenamento e distribuição, principalmente de quê? Das commodities agrominerais brasileiras. Produtos que são de grande volume, mas que têm um valor agregado relativamente baixo.
Ou ainda o transporte dos semi-manufaturados, matérias-primas que passaram por um primeiro tratamento e que é de grande interesse do mercado externo. Ampliar a eficiência, ampliar a infraestrutura, desburocratizando e criando mecanismos para investir é também uma forma de retomada da geração de empregos, além da retomada da capacidade de competir dentro e fora do mercado brasileiro. Assim, devemos observar que nós temos hoje uma grande quantidade de corredores de exportações que vão escoar produtos, sejam eles minerais, como do quadrilátero e carajás, ou ainda produtos de origem agrícola e da pecuária, como a carne ou ainda a soja. Assim, observe neste mapa uma ilustração dos grandes corredores que temos de sul para norte. O corredor do Rio Grande, o corredor de Paranaguá, o corredor de Santos, o corredor de São Sebastião, o corredor de Sepetiba, no Rio de Janeiro, o corredor de Vitória e Tubarão, no Espírito Santo, ou o corredor do Recife, ou ainda o corredor de Itaqui. Observe que de norte a sul nós adotamos essa estratégia principalmente para atender a dinâmica de exportações de matérias-primas, as chamadas commodities, agrícolas e mineralógicas. Será que não poderíamos também estimular esse tipo de investimento para escoar produtos de maior valor agregado? Isso seria um ganho extremamente importante para a nossa balança comercial. Mas o nosso produto precisará ser competitivo, de custo relativamente baixo. Como fazer isso? Número 1, desburocratização. Número 2, investimento em infraestrutura para redução de custos. Número 3, estimular o investimento do capital privado, pois esse é um setor extremamente rentável e de retorno extremamente importante para o país. E número 4, essa é uma fórmula para gerar crescimento e emprego. Assim, aguardo você para o nosso próximo encontro. Grande abraço e até lá!